Queridos, o tema da nossa mensagem hoje é ministério familiar. Amém? Repita comigo, ministério familiar. Nós vamos até estudar um pouco sobre isso hoje. Eu não vou dar toda a mensagem que eu tenho para falar com vocês hoje. Nós vamos começar hoje e terminar na semana que vem. Mas o que eu quero que você entenda é que nós vamos observar e aprender hoje que o nosso primeiro chamado diz respeito da nossa comunhão e relacionamento com Deus. Nós vamos ver isso aqui hoje. Porém, depois da minha comunhão com Deus, do meu relacionamento com Deus, da maneira como eu me relaciono com Jesus, a prioridade na minha vida tem que ser a minha família. A sua primeira igreja não é a igreja local. A sua primeira igreja é a sua família. Porque tudo que Deus for fazer, Ele vai fazer primeiro em você e Ele vai querer fazer isso na sua casa. E consequentemente, isso vai afetar a igreja local. Então, meu primeiro ministério, querido, não é nenhum ministério que eu exerço na igreja local. O meu primeiro ministério é cuidar da minha família. Por isso que nós não podemos jamais nos impressionar com os dons do Espírito na vida de alguém, porque o dom é de Deus. Quem dá dons é o Espírito, Ele concede dons aos homens. Mas se você quer realmente saber se aquela pessoa realmente ela é uma bênção, você tem que entrar na vida familiar dela e ver se tudo aquilo que ela queima no culto, se ela também queima dentro da casa dela. Se ela também é assim dentro do seu ambiente familiar. Vamos para a palavra, porque eu preciso ser um pouco mais sucinto, não sei qual é a palavra que eu vou usar, mas preciso ser mais objetivo. A palavra de Deus é tão gostosa, né, irmãos? Né? Se deixar, você fica saboreando, e eu quero entregar tudo que Deus tem no meu coração para falar com vocês hoje aqui. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Então, o meu primeiro chamado não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com... Não, o primeiro chamado é a minha comunhão com Deus, o meu relacionamento com Deus. Escute, um grande pregador, ele disse uma vez, Spurgeon, ele disse o seguinte, que se você for fraco na sua comunhão com Deus, você vai ser fraco em todas as coisas. Há muito tempo eu pregava na IAFAD e o Espírito Santo soprou algo no meu coração. Que a minha vida é um espelho da minha comunhão com Deus. E a minha comunhão com Deus é um espelho da minha vida de oração. Queridos, a palavra de Deus diz o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1,19. Quando ele fala sobre ouvir, isso fala de intimidade, de proximidade, de buscar contato com aquele que sabe todas as coisas. Então, quando eu aprendo a ouvir a Deus, e logo em seguida, o que vai me fazer estar perto de Deus? Aprender a ouvir a Deus, me relacionar com Deus. Oração não é um monólogo, oração é um diálogo. Porque eu creio que esse Jesus Cristo que nós pregamos, Ele veio ao mundo, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje Ele está aqui através do Seu Espírito Santo. Então, é aprender a ouvir a voz de Deus, e Deus fala no teu espírito. Deus fala no seu espírito. E o que me leva para perto de Deus é ouvir a Deus e responder a Deus com a minha obediência. A palavra de Deus diz que Ele diz que aquela pessoa que edifica a casa na rocha é a que ouve a palavra e pratica. Ela ouve porque ela busca contato, relacionamento, intimidade. Ela busca ouvir a voz de Deus.
Mas ela não apenas ouve o que Deus deseja, mas ela decide obedecer e fazer, custe o que custar. E isso faz uma pessoa ser firme com Deus, ouvir e obedecer a Deus. Agora olha o que diz aqui, Marcos capítulo 13, Marcos 3, versículo 13, perdão. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Está falando dos seus discípulos. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: e Jesus subiu um monte e chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. O salmista diz que para ele, bom é estar perto de Deus. Irmãos, presta atenção, você não foi criado para estar longe de Deus. E posso falar uma coisa para você, nós temos cultos aqui aos domingos, temos células, vai voltar essa semana. Mas de verdade, a nossa igreja poderia ter cultos todos os dias. É possível alguém estar todos os dias na igreja e estar longe de Deus. Porque o que determina a tua intimidade com Deus não é apenas você orar, cantar, chorar, dançar, rodopiar, sapatear, fazer o que você quiser. O que determina a tua proximidade de Deus é a fome que você busca a Ele e é a determinação que você obedece a Ele. Não tem como andar com Deus se você não estiver disposto a segui-lo e obedecê-lo. Então o meu primeiro chamado é estar perto de Deus, querido. Agora vamos ser sinceros, que nem essa canção que meu irmão estava cantando. De manhã ele cantou também, e eu disse, até os louvores estão encaixando com aquilo que Deus colocou no meu coração. Queridos, é sério isso. Você sabe quando você está longe. Você sabe quando você está frio. Você sabe quando você está distante. Sabe qual é um dos sinais quando alguém está distante de Deus? É que ele começa a se atrair, a ser atraído pelas coisas do mundo, pelas coisas pecaminosas. Porque quanto mais perto de Deus, mais clara é a tua visão acerca do que é o pecado. Porque o pecado, irmãos, ele te afasta de Deus. Então entenda bem, eu preciso buscar isso, isso tem que ser o meu maior alvo, isso tem que ser o que eu mais quero na minha vida. Eu quero estar perto de Deus, eu quero ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Uma pessoa que é íntima de Deus, é impossível ela não transformar os ambientes onde ela está. Isso começa com a tua casa. Querido, quando você está realmente ligado em Deus, como ramo na videira, você está buscando a presença de Deus, você está com fome de Deus, Deus fala, você obedece, Deus fala, você se rende, você não resiste, você não luta com Deus. Irmãos, as pessoas percebem isso claramente no teu ambiente familiar. Sabe, eu estava falando hoje de manhã que a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Então a vida com Deus, ela é comparada a uma caminhada. Caminhando eu vou. Lembra dessa? Direto do túnel do tempo, né, irmão? Caminhando eu vou para Canaã. A vida com Deus é como uma caminhada. Agora presta atenção, às vezes eu quero correr. Sabe quando no primeiro amor você entregou sua vida para Jesus? Irmãos, quando eu entreguei minha vida para Jesus lá em Petrópolis, eu me converti na igreja quadrangular, a igreja do Evangelho Quadrangular. Irmãos, eu fiquei tão apaixonado por Jesus, irmãos, que a minha vontade era sair correndo, falando para todo mundo, Jesus está voltando! E fazia isso. Ia nos ônibus. Eu tinha 13 anos. Pegava 3 jovens, e estava no ônibus, um pegava o violão, começava a cantar, cala a boca, e está lá. Para a nossa alegria. Essas músicas que a gente cantava. E de repente, como eu era o mais novo, eu queria fazer, às vezes eu tinha vergonha. Então eu falava assim, não, eu quero estar, mas eu não sei falar. Eu não sei nem cantar, nem tocar. O que eu presto? Para que eu presto? Não, você vem aqui com a gente. Aí eu pegava o folheto, entregava e, dá licença, tudo bem? E aí um cantava, o outro levantava no ônibus, começava a pregar. De casa em casa, evangelizando.
Aquele primeiro amor, irmão, aquela coisa gostosa, vontade, sabe? Então, às vezes, quando a gente está assim, a gente está correndo, a gente está com tanta fome, queremos tanto ganhar pessoas para Jesus, só que às vezes a gente acaba se cansando, às vezes a gente se frustra. Mas Deus não quer que você fique correndo apenas, sabe? O mais importante é você não parar. Diga comigo, o mais importante é não parar. Sabe, o que Deus quer é que você caminhe. Então uma vida com Deus é uma vida, é uma vida ativa, é uma vida verdadeiramente, é algo vivo, constante. E ainda que seja um passo, então preste atenção no que eu quero dizer para você. Eu falei isso hoje de manhã. Então a minha vida com Deus é como uma caminhada. Eu vou dando um passo, eu quero mais. Jesus, eu quero mais. Parece às vezes que não está acontecendo nada, mas você não para. Você continua buscando. Jesus, eu quero mais. Jesus, eu quero ser parecido com você. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Jesus, possua a minha vida. Deus, eu quero ser realmente... Às vezes parece que está acontecendo nada, mas de repente você olha para trás, você vê um longo caminho que você já percorreu. E coisas que estavam tão longe agora estão tão perto. Mas o problema, irmãos, é que entenda bem, alguém que está caminhando com Deus, se relacionando com Deus, ainda que não pareça, ela vai ver a vida dela progredindo, avançando. Mas alguém que está parado, a tendência dessa pessoa é regredir. Alguém que está parado, ele vai regredindo. Ele vai regredindo, ele não percebe, porque ele acha que não tem nada a ver se eu não tenho nenhuma fome de buscar a Deus, se eu consigo tempo para tudo, para Facebook, Instagram, para tudo. Eu não estou falando que é errado se você souber usar. Para o WhatsApp eu tenho tempo para tudo, mas eu não tenho tempo de oração, eu não tenho tempo de leitura da palavra, eu não tenho tempo que eu tiro sozinho com Deus, dando a Ele a prioridade, dizendo, Senhor, eu quero você, Jesus. Eu não quero só cantar, só quero você no culto. Eu quero cantar todos os dias, eu só quero você. Mas aí a pessoa vai parando, ela vai... Sabe se esfriando, e ela vai regredindo, ela não percebe que está regredindo, e quando ela menos percebe, querido, ela está voltando à sujeira do pecado que ela vivia antes. E tem alguns casos que a coisa fica feia, porque a Bíblia diz que quando um demônio sai da vida de uma pessoa, ele fica perambulando, procurando um lugar para ele entrar, e ele diz, eu vou voltar para aquela casa, e se ele encontrar aquela casa vazia, ele entra, e com ele entram 7 piores. E como que você sabe que entrou mais? Porque os atos daquele homem passam a ser piores do que antes. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém cai de um dia para o outro. Ninguém esfria de um dia para o outro. Vou te dar uma dica. Porque eu já esfriei na presença de Deus. Eu já esfriei. Sabe quando que você começa a esfriar? Qualquer coisa, pensamento, palavras, ações, qualquer coisa que quiser tirar os teus olhos de Jesus para fazer você olhar para outras coisas, isso é tática do inferno para te esfriar. Porque, sabe aquela sarça que Moisés encontrou lá no monte? Aquela sarça é o Espírito Santo de Deus. E quanto mais eu vou para Ele, mais fogo vem sobre a minha vida. E quanto mais eu me distancio dEle, mais frio eu vou ficar, querido. E não tem segredo. É igual a pessoa que quer emagrecer. Eu estou querendo emagrecer já faz uns 37 anos, né, irmão? 36. Mas deixa eu falar com você, não existe mágica. Tudo que, presta atenção, tudo que te prometem vitória sem sacrifício, abre o olho que isso aí é cilada. Tudo que você quiser alcançar, que você não vai ter que abrir mão de nada, que você não vai ter que sacrificar nada, abre o olho que isso aí, porque o reino de Deus não é assim. Aí você diz, não, mas a graça é um bem merecido, a graça não custou nada para mim, realmente para você não, mas para Deus custou, para Jesus custou o filho dele.
E outra coisa, não é porque você é salvo pela graça, que entenda bem, para eu ser salvo, eu não tenho que sacrificar aparentemente nada, porque foi Jesus que sacrificou para que a salvação chegasse a mim. Mas para eu viver uma vida santa diante de Deus, para eu viver uma vida temente a Deus, para eu viver um relacionamento, um compromisso verdadeiro com Deus, a minha carne tem que ser sacrificada, queridos. A minha vontade vai ter que ser sacrificada. Porque a vontade de Deus só vai ser feita na tua vida aqui na terra como é no céu, se a sua vontade for colocada de lado. Então entenda bem, amado. É impossível, não tem mágica. Você quer se manter fervoroso em Deus, você quer se manter cheio do Espírito Santo, não tem como. A Bíblia fala lá em Levítico, quando Deus fala através de Moisés sobre a lei do holocausto, ele fala assim, ó, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas como que o fogo não vai se apagar? O sacerdote colocará lenha nele a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Sem lenha o fogo se apaga. E você me pergunta, por que eu estou frio? Você que tem que me dizer. Por que eu estou longe? Por que eu não tenho tanta fome mais das coisas de Deus? Querido, em nome de Jesus, a tua prioridade tem que ser teu relacionamento com Deus, teu sacerdócio real. A Bíblia diz que nós somos povo adquirido, nação santa. Nação eleita, povo santo, sacerdócio real. Deus nos chamou para que nós tenhamos intimidade com Ele. Se você não tem intimidade com Deus, você não tem nada. Você pode ser membro 40 anos de uma igreja. Agora, nós sabemos, irmãos, que Deus fez as coisas simples para que todos pudessem ter acesso. O que Deus quer é que você tenha fome dEle, tenha sede dEle. Sabe, às vezes você está tão preocupado com tantas coisas, e talvez você está igual Marta, andando de um lado para o outro, afadigado, preocupado, angustiado, e a única coisa que Jesus quer é que você faça o que Maria fez, sente aos pés de Jesus e deixa Ele falar com você, deixa Ele te tocar. Eu vou dizer uma coisa para você, eu estive numa conferência, irmãos. Eu tinha já assistido pela internet, mas eu nunca tinha participado ao vivo, corpo presente da conferência Clamor pelas Nações. Meu Deus do céu, vem gente do Brasil e do mundo inteiro para essa conferência. Mas o povo que vai lá é só gente que tem fome. Então aquela conferência é a coisa mais fácil, irmão. É você ver aquele lugar pegando fogo. Porque está todo mundo com fome. Se você chegar lá e falar assim, feche seus olhos, querido. Ah, tirei o pau no gato. Mas o gato, aleluia! O fogo de Deus não tem nada a ver com música, não. O fogo de Deus tem a ver com a fome que você chegou aqui. Porque, irmão, se aí tem um coração clamando, não precisa de muito não. Uma faísquinha já incendeia você. Agora, irmão, se acender madeira seca é fácil. Vai acender madeira molhada, pesada. Você pode cantar, tirei no pau no... Que isso, pastor, misericórdia. Você pode cantar, tirei o pau no gato lá, que o povo, eles querem tanto Deus, que eu acho que eles vão pensar assim, coitado, acho que esse irmão está meio desviado, mas vamos orar por ele, mas Jesus, eu quero você, Jesus. Querido, em nome de Jesus, você sabe, eu sei que você tem responsabilidades na terra, mas olha que incoerência, você tem tanta coisa para resolver na terra, mas o teu socorro vem do céu, o teu socorro vem de Deus. Então está na hora de você se desconectar um pouco das coisas terrenas e começar a se conectar nas coisas celestiais, começar a se ligar mais em Deus. É sério isso. É muito sério isso. Como que está a tua vida com Deus? A tua intimidade com o Pai, a tua fome, a tua sede pelo secreto. Querido, eu posso dizer com toda certeza, Jesus tem tudo o que você precisa. Tudo que você necessita, Ele já tem. E aí, pastor, o que me aproxima de Deus? Não tem nada que te aproxime mais de Deus do que intimidade buscada em oração e obediência radical à palavra de Deus.
Você quer estar perto de Deus? Tenha fome de buscar a presença dele. Eu quero mais. Deus está em todo lugar, tá ou não tá? Deus está em todo lugar, tá ou não tá? Mas por que não é todo lugar que você vê Deus aparecer? Porque Deus, ele se manifesta onde ele é desejado. Deus se manifesta onde ele é esperado. Você começa a buscar a Deus, irmão. Eu ia falar isso só semana que vem, mas senti de falar aqui agora. Nós só temos culto domingo e temos a célula no meio da semana. A partir dessa semana eu quero te convidar a pelo menos um dia da semana a fazer um culto doméstico na sua casa. Só você e as pessoas da sua casa. Só você e as pessoas ali que moram com você. Mas como que é isso? Pega o celular, você não sabe tocar violão, põe um louvor daquele que você gosta, que canta aqui na igreja. Começa a orar com as pessoas que estão ali na sua casa. Pegue a Bíblia, leia um salmo, leia uma passagem, leia algo que você... Porque se você tem relacionamento com Deus, todo dia você está lendo a Bíblia. E quem busca a Deus, Deus fala com ele. Chama os seus filhos para orar. Irmãos, eu fui de ônibus para Belo Horizonte, são 10 horas de viagem. A ida foi um pouco cansativa, a gente não sabia mais ou menos a distância. Mas a volta foi até rápido demais. Eu cheguei segunda-feira. E no meu coração veio assim, esse ano nós precisamos começar a chamar o povo. Vamos levantar um altar de adoração na nossa casa. O foco do que Deus deu para nós esse ano é a família, irmão. O foco do que Deus deu para a FAD esse ano é a família. Eu vou falar muito disso, eu vou me interessar muito disso, no que diz respeito à tua casa. E eu falei para minha esposa, tudo que nós quisermos que a igreja viva, nós temos que estar dispostos a viver primeiro. Irmãos, de verdade, 10 horas de viagem, estava meio cansado. Eu falei, mas vai ser hoje. Catei o violão, afinei. Falei, hoje nós vamos fazer um culto aqui, só nós. Amém? Amém, mamãe? Amém, 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 Felipe? Amém, amém, Gabriela? Amém, papai? Vamos lá. Irmãos, estou começando a cantar. Daqui a pouco vem a Gabriela. Pai, canta Lá Vou Eu. Olha, Deus. Falei, não, o Lá Vou Eu é só no final. Já ficou nervosa, já foi pro quarto. Eu não quero saber de mais nada também. Estou lá cantando, vamos cantar umas canções aqui gostosas. Eu olho para o lado, a minha esposa cansada. Também 10 horas de viagem. Eu olho para o Felipe, ele está com a Bíblia ali. Eu falei, Jesus, que culto é esse? Pior culto que eu já vi na minha vida é esse aqui. E eu, vamos lá, vamos, Jesus, taca fogo aqui, pelo amor de Deus. E estamos lá, eu falei, tá bom, vamos ler a Bíblia. Aí a Gabriela já trouxe a Bíblia dela, não sabe ler, tem 4 anos. Abriu numa página, pai, lê isso aqui. Daniel na cova dos leões. Li sobre o Daniel. O que vocês entenderam? O que vocês entenderam? Eu entendi isso, eu entendi aquilo. Glória a Deus. Leia você uma palavra agora, Felipe. Não, pai, eu quero ser o último. Tá bom, em nome de Jesus. Leia você bem. Então, deu a palavra. Falei, amém, glória a Deus. Eu li o devocional que eu estou mandando para os homens esses dias. Lemos a palavra, vamos orar. E estamos ali orando. Cada um vai fazer uma oração. Não, eu não quero orar, pai. Tá bom, amém, glória a Deus. Vamos orar, vamos orar. Daqui a pouco vem a Gabriela, puxa eu. Pai, estou com fome. Aí você fala assim, por que você está falando para o professor? Que luta para orar em casa e fazer alguma coisa? Posso falar para você, eu não fiquei triste. Claro que eu queria ver todo mundo chapado no chão, aleluia. Não. Claro que eu queria ver todo mundo tortando no espírito, mas eu vou falar com você. Sabe o que aconteceu quando eu terminei? O Espírito Santo falou comigo e disse, talvez você não... Olha, Deus, o Espírito Santo falou para mim assim, não pare de fazer isso, porque talvez você não vai ver os frutos logo. Mas sabe que Deus me deu uma visão na hora? Um dos frutos que eu sei que eu vou ver é o dia que eu estiver levando meus filhos para o altar, para entregar nas mãos de outros filhos, homem de Deus, mulher de Deus. É quando eu ver o meu filho, irmãos, dizendo não para o pecado, não para o mundo. Querido, é tremendo isso. Presta atenção. Sabe qual é o problema? A gente não quer pagar o preço para ter uma casa cheia da glória de Deus. É fácil demais em conferência. Eu acabei de vir de uma conferência que pegou fogo, mas fogo mesmo, irmão. Assiste pela internet para você ver. E os meus amigos pastores do Rio Grande do Sul, lá de Bertioga, eu estou lá na conferência, estou recebendo mensagem. Ô, pastor Fred que pregou aqui no final dos 12 dias. Ô, Canela, eu estou te vendo aqui na televisão, eu te amo, Deus é contigo. Eu falei, amém, aleluia, aleluia, aleluia.
Vim para cá, tem um pastor Cláudio que pregou aqui do Rio Grande do Sul, falou assim, olha quem eu estou vendo aqui assistindo pela internet, eu abraçado num pastor lá, cabeça branquinha assim, e pulando, dando glória a Deus. Mas ninguém vive de conferência, irmão. Ninguém vive de evento. É igual você falar para mim que todo dia na tua casa tem um jantar maravilhoso. Todo dia tem peru assado na tua casa. Todo dia tem picanha lá. Se tem, nunca me chamou. Verdade é essa. Todo dia a sua esposa prepara aquela mesa de Natal. Mentira! Às vezes é arroz, feijão e zoiudo. Mas todo dia tem que ter comida em casa. Ninguém vive, irmão, de conferência não. As pessoas vivem de vida cotidiana com Deus. Só que ninguém quer pagar o preço. É fácil ir para a conferência, sair pegando fogo e daqui a pouco você está frio e o diabo fazendo o que ele quiser com você. É todo dia, irmãos, juntando graveto para o fogo não apagar dentro da minha casa. Você sabe o que te afasta de Deus? Pecado. Abra sua Bíblia. Isaías 59. Aleluia. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero te convidar pega, se é amanhã, vai ser amanhã, não sei. Mas em nome de Jesus, junta a sua família. Homens, cadê os homens de Deus dessa casa? Cadê os homens de Deus dessa casa? Junta a sua família. Pelo menos uma vez na semana. Lute para isso. Vem aqui, meus filhos. Mas lá em casa é só eu. Então é você com o Espírito Santo. Não, é só eu e minha esposa. Junta eu e meus filhos. Amém. Mas em nome de Jesus, irmão, você precisa começar a levar a sério isso. Porque a sua vida é um espelho de como você tem tratado a presença de Deus. Isaías capítulo 59, eu vou ler do versículo 1 ao 3 e depois do 7 ao 11. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhece o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso a justiça está longe de nós e a retidão não os alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como cego caminhamos, apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos. Isso aqui é muito forte que eu vou ler agora. Ao meio-dia tropeçamos, como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas. Procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe. Deixa eu falar uma coisa para você. O pecado te afasta de Deus. O pecado te afasta de Deus. Você quer ter intimidade com Deus? Não queira ter intimidade com o pecado, então. Porque Deus não divide você com o pecado. Irmãos, é tão sério isso. A Bíblia está dizendo assim: ao meio-dia estamos andando como cegos, tateando, tropeçando. Ao meio-dia é o ápice da claridade, da força do sol. Sabe que o Espírito Santo ele mostra isso com tanta revelação, porque revelação, a Bíblia fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Com tanta luz, as pessoas estão tropeçando nas mesmas coisas.
O pecado é gostoso para a tua carne, mas o pecado te afasta de Deus. Mas sabe qual que é o pior, queridos? É que muitas vezes a pessoa está vivendo uma vida de pecado e ela não quer ser descoberta. Ela quer se esconder. Sabe, olhe para mim aqui. Preste atenção que eu vou dizer para você. É impossível alguém andar com Deus buscando constantemente Ele. Eu não estou dizendo que você não vai ter lutas. Eu não estou dizendo que você não vai ter investidas do inimigo contra a tua vida. Mas é impossível alguém que está buscando a Deus fugir dele. A Bíblia diz, tudo que o Pai me dá vem a mim. E o que vem a mim, eu de maneira nenhuma lançarei fora. Agora as pessoas querem viver escondidas nos seus pecados de estimação. E sabe, querido, às vezes parece que as pessoas não têm consciência da palavra, que o pecado te afasta de Deus. E aí o que acontece? Ela levanta as mãos, mas o céu parece de bronze. A oração não passa, porque o pecado te afasta de Deus. Eu tive grandes pregadores, mas que infelizmente eu não tinha coragem de abrir meu coração para eles. Tive grandes pregadores, homens de Deus, mas que eu não tinha coragem de abrir o coração para eles. Porque eu ficava pensando, como que eles iam agir comigo? Quem lembra daquele filme Prova de Fogo? Quem assistiu já o filme Prova de Fogo? Eu fiz a contagem, isso tem 10 anos. Há 10 anos atrás, eu fiz a contagem. Eu fiquei em Santo Amaro quase 4 anos. Fiquei 1 ano aqui em São José. E aí a FAD fez 5 anos, não é isso? Então são 10 anos. Há 10 anos atrás esse filme chegou na minha mão. E só tinha eu, Luana e o Felipe. O Filipinho era pequeno. Aí eu assisti o filme. E nesse filme, o rapaz, ele sofre com um problema com pornografia. Quem lembra do filme? Ele tanto pega o taco de beisebol, e esse filme ele é tão antigo, se for falar a verdade, que até o computador dele era um negócio desse tamanho assim, é verdade ou não é? Aí o que ele faz? Ele pega o taco de beisebol e quebra o computador. Até o vizinho dele, toda vez que ele fazia alguma coisa, o vizinho aparecia. Quem lembra disso? Aí ele quebra o computador. Porque uma das coisas que ele aprende é que tem alguns parasitas que querem se apossar para roubar a vida da pessoa, e ela tem que quebrar aquilo. Irmãos, quando eu terminei de assistir o filme, eu chamei minha esposa e falei para ela, ó, eu tenho problema com pornografia. Eu estou sofrendo com isso. No dia, irmãos, nós não tínhamos discipuladores. Aquilo acabou com o meu casamento. Destruiu a paz dentro da minha casa. Por muito tempo eu ficava pensando assim, talvez era melhor não ter falado nada. E a pessoa achar que eu estava muito bem. E eu disse, não, eu não quero mais sofrer. A minha esposa se sentiu humilhada, se sentiu invadida, se sentiu desprezada. Mas eu disse, eu não quero viver com isso mais. Eu era pastor de uma igreja maior do que essa aqui. Eu era pastor de uma igreja com mais de 1000 membros. Eu tinha um salário muito bom, um carro do ano. Aí talvez você está aí, misericórdia. Não, já vou dizer uma coisa. Se você está procurando um pastor perfeito, aí a FAD não é. Mas você pode ter certeza, já fazem 10 anos que eu ando de pé na presença de Deus. E posso ser sério para você, Deus jamais, irmão, eu não seria louco de subir nesse altar se eu não estivesse de pé diante dele. Só que eu não quero uma igreja que vive de máscaras. Eu quero uma igreja que quer ser cheia do Espírito Santo, que quer ser curada. E posso falar a verdade para você? Aquilo destruiu muito a minha vida. Mas quando eu entendi, você vê um filme Deus falou, e ali eu rasguei a minha roupa e falei, é desse jeito, filho, eu preciso de ajuda.
e comecei a buscar a Deus, estamos de pé. Mas posso falar uma coisa para você? Qual que é a diferença para Deus de uma pessoa que sofre com um problema desse do que alguém que guarda mágoa no coração? Para Deus, qual a diferença? Posso falar a verdade para você? Como é que o senhor tem coragem de falar isso aqui? Não, eu queria que você tivesse coragem de subir aqui e dizer assim: gente, eu sou invejoso. Eu sou invejoso, eu não posso ver alguém prosperando do meu lado que eu fico com raiva. Eu queria que você tivesse coragem de subir e falar assim: pastor, eu sou ciumenta, eu quase mato meu marido dentro de casa. Pastor, eu sou desse jeito, eu tenho pensamentos horríveis sobre as pessoas. Mas as pessoas não querem ser curadas. E sabe por que eu fiz aquilo? Sem eu saber, na palavra o Espírito Santo está me dirigindo. Abra a sua Bíblia em Tiago 5,16. Tiago capítulo 5, versículo 16. Eu me lembro que quando nós tivemos um discipulador, a primeira vez que eu tive um discipulador, quando eu sentei com ele e a Luana e a esposa dele, os pastores Gerson e a esposa dele, eu vomitei tudo que eu já tinha sofrido, tudo que eu tinha vivido. Eu me lembro que quando eu saí da casa deles, a minha esposa falou assim: nossa, mas você é corajoso. Como é que você fala assim tudo da sua vida? Sabe uma coisa, irmãos? Eu descobri que não existe paz para alguém que quer se viver escondido. Não existe paz. Quantos casais, irmãos, que você fica sabendo que o casamento acabou, mas estavam dentro da igreja? Eu não sei se vocês estão acompanhando as últimas notícias. Pastores têm se suicidado. Você tem visto isso? Suicídio de pastores. Gente do céu, você consegue pensar numa coisa dessa? Alguém que está pregando vida, tirar a própria vida. Mas você sabe por que chega a esse ponto, irmãos? É porque eu não estou julgando esses homens de Deus, mas eu quero dizer para você: a pior coisa do mundo é você querer sustentar uma imagem diante das pessoas. Querer sustentar uma imagem para as pessoas. Irmãos, diante de Deus, eu tomei uma decisão. Eu quero viver um evangelho de verdade, não é de mentira. Eu quero viver uma vida com Deus de verdade. Sabe, se você me olhar de olho torto por causa disso, fica com Deus. Eu quero é Jesus na minha vida, irmão. Eu quero andar livre, eu quero andar de pé, eu quero andar em paz com Deus. Tiago capítulo 5, versículo 16, olha o que diz. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Lá em 1 de João diz assim: se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora eu pergunto uma coisa para você: se uma pessoa ela tem qualquer tipo de pecado escondido, e ela cai e pede perdão, Deus perdoa ela? Perdoa ou não? Mas aí ela cai de novo e pede perdão, Deus perdoa ela? Mas ela cai de novo e pede perdão, Deus perdoa ela? Claro que perdoa. Só que aquilo não é mais um pecado, aquilo passou a ser uma fraqueza. E aí, querido, só se ela fizer isso aqui, ela vai conseguir ser curada. Aquilo já virou uma ferida. Aqui está dizendo: confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Quantas pessoas que carregam coisas escondidas na vida delas, e por elas nunca terem colocado isso para fora, não para qualquer pessoa, mas para um homem de Deus, uma mulher de Deus, um justo. Não estou falando só de pastor. Como que eu conheço a árvore? Eu conheço a árvore pelos seus frutos. E essa pessoa que você conhece os frutos dela, você confessar isso e dizer: ora para mim, porque eu não quero mais viver nisso. Irmãos, presta atenção. Quando Adão pecou e Eva pecou, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Se esconderam. E é isso que o diabo quer. O diabo quer que você se esconda. Se esconda atrás da mágoa, do ódio. Se esconda atrás da pornografia. Se esconda atrás de uma vida de desonestidade.
Porque você só vai ser curado a hora que você fizer como Naamã, tirar a armadura na frente de alguém e dizer: eu sou leproso, eu preciso ser curado. Quantos casais que estão na igreja, irmão, estão aqui, mas estão com o casamento a ponto de acabar, mas vivem o quê? De aparência. Não, está tudo bem, pastor. Está tudo bem, pastor. Está tudo bem, pastor. Pastor, a gente se separou. Mas não estava tudo bem? Não, não estava bem. Mas eu tinha medo, eu tinha vergonha de falar. Eu fiquei pensando no que os outros iam pensar. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados e orai uns pelos outros, para seres curados. Sabe, Jesus não quer aliviar a tua dor, Jesus quer te curar totalmente. O pecado te afasta de Deus, querido. O pecado te afasta da presença de Deus. E eu não sei qual é, muitas vezes, o pecado que tem te afligido, mas você precisa colocar isso para fora. De verdade, irmão. A minha vida hoje, sabe, para falar a verdade para você, eu já passei por tanta coisa na minha vida. A minha vida hoje, primeiramente, é andar na luz com Jesus. Eu quero andar com Jesus. As pessoas sempre vão falar de você, você sabia disso? Sempre vão falar. Se você está bem vestido, nossa, agora ficou metida, olha lá. Meu Deus, cheio dos ouros, aleluia. Hein? Se você anda mal vestido, olha lá, diz que é crente. Na miséria lá, Deus me livre. Hein? Se o casal anda muito de mãozinha dada, muito carinho, tem gente, irmão, que está tão mal com Deus que a pessoa já olha assim e fala assim: é tudo mentira isso aí, ó. Esse mela-mela, mentira. Deve em casa quebrar o pau. Agora, se o casal anda distante um do outro, olha lá, diz que é crente, ó. Tá tudo lá, ó. Olha como é que tá. Vai de um lado, outro do outro. Olha como é que está. Irmão, posso falar a verdade para você? Enquanto você se mover pela opinião dos outros, sua vida vai ficar desse jeito mesmo, travada. Você tem que decidir fazer o seguinte: eu quero agradar o coração do Pai. Eu quero ser o que Deus quer que eu seja. Eu quero aquilo que Deus tem para a minha vida e para a minha família. Nem que isso seja necessário eu me expor. Nem que isso eu tenha que vomitar diante de alguém. Vomitar tudo. E dizer: eu preciso de ajuda. Agora, o que adianta as pessoas se esconderem? Mais cedo ou mais tarde a verdade vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde a máscara vai cair. Mais cedo ou mais tarde a verdade vai aparecer. Sabe o que a Bíblia diz? Que não há nada de oculto que não seja revelado. Então eu quero andar na luz. Se isso vai fazer as pessoas olharem para mim, eu quero os olhos dele, eu quero os olhos de Jesus. Eu quero ver ele olhando para mim dizendo isso: vem, vem, vem. O meu maior alvo da minha vida é chegar naquele dia e ouvir a boca dele dizendo para mim: vinde bendito do meu Pai. Você acha que o meu maior alvo é ter os aplausos das pessoas? É ter a visão santificada dos outros para a minha vida? Não, o meu maior alvo é chegar naquele dia e ele diz assim: ó, vinde bendito do meu Pai. Vinde para o gozo do Senhor, para o lugar que foi preparado para você. É isso que eu quero. Outra coisa que te afasta de Deus: dúvida. Por exemplo, você pode falar qualquer coisa para mim, eu não tenho nenhuma dúvida que eu estou com Jesus, Jesus está comigo. Não tenho dúvida. Tem gente que às vezes já sofreu com alguma coisa no passado e o diabo fica atormentando a mente dele. Será que Deus te perdoou? Será que realmente você é digno? Para de dar ouvido para o diabo. Tem duas coisas que você não pode nunca se esquecer: que esse Deus Todo-Poderoso, que tem poder para lançar a tua alma no inferno, esse Deus, ele é seu Pai. E esse Pai é 100% bom e te ama com todo o amor do mundo. É meu Pai, ele me ama, eu não posso ter dúvida disso, querido. A segunda coisa que pode te afastar de Deus é dúvida. Olha o que diz aqui na palavra.
Hebreus 11:1, vou ser rápido agora. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Diga comigo, a fé é a certeza. Hebreus 10:38 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. O justo vive do quê? Da fé. E a fé é o quê? Certeza. Irmãos, a dúvida é inimiga da fé. A dúvida é inimiga da fé. E a dúvida, toda vez que você se mover em dúvidas, você vai acabar pecando contra Deus. Olha o que a Bíblia diz. Romanos, capítulo 14, versículo 23. Romanos 14, 23 diz assim: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo, diga tudo, e tudo o que não provém da fé é o quê? Pecado. E tudo que não provém da fé é pecado. Irmãos, a dúvida é inimiga da fé. Toda vez que você estiver em dúvida de uma coisa, não faça nada. Corra para os pés de Jesus e diga: Senhor, me dá a direção. Senhor, me direciona. Senhor, não me deixe em dúvida. Irmão, toda pessoa que se move em dúvida, é 100% ela errar o caminho. Toda pessoa que se move em dúvida, ela vai errar o caminho. E a Bíblia diz, ou melhor, essa palavra pecado, o original dela quer dizer errar o alvo. Então, quando eu estou em dúvida, é certo que eu vou errar o alvo, é certo que eu vou me perder, é certo que eu vou agir fora da vontade de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Quando eu buscar a Deus, Deus vai me dar a direção certa, Deus vai me direcionar corretamente. Querido, em nome de Jesus, não vive em dúvida. E só tem um jeito de você vencer a dúvida, é através da fé. Mas essa fé, Romanos 10, 27, nós encerramos. Olha o que diz. Romanos 10, 27 diz assim: 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, como que eu venço a dúvida? Sendo dirigido pela palavra. Porque a palavra é que gera a certeza de que aquilo que eu estou fazendo, Deus está de acordo, Deus está apoiando, Deus está abençoando. Agora, muitas vezes eu me movo, muitas vezes eu faço coisas com boas intenções e boas motivações, mas eu não tenho certeza porque eu não tenho uma palavra clara de Deus para aquilo. Não faça. Será que só eu tenho coragem de admitir que eu já tomei decisões com uma boa intenção, com uma ótima motivação, mas por não ter uma palavra clara de Deus, eu quebrei a cara? Só eu que vivi isso? Só eu que vivi isso? Vou falar de novo. Será que só eu posso levantar a mão e dizer assim: já tomei decisões com boas intenções, com boas motivações, mas por não ter uma palavra clara de Deus, porque eu não quis esperar, eu quebrei a cara? Só eu que já vivi isso? Não faça nada na dúvida. Tem duas coisas que te afastam de Deus. Tem muitas coisas que a gente pode falar, mas o que Deus colocou no meu coração, primeiro é o pecado. Irmão, olha, presta atenção. Nenhuma proposta que o diabo te fizer pode se comparar com aquilo que Deus já declarou que é seu. Mas o problema é o seguinte: pastor, eu caí, eu errei. Sabe, o padrão de Deus não é o mesmo que o nosso, sabia disso? O padrão de Deus é o seguinte: a Bíblia diz, na lei dizia que aquele que fosse pego em adultério teria o que ser? Apedrejado. Jesus veio e disse: eu vou elevar o padrão. Qualquer um que olhar para uma mulher e cobiçá-la já cometeu adultério. O padrão de Deus é elevado, irmão.
Deus não está interessado só aquilo que as suas mãos fizeram, mas sim com aquilo que o teu coração desejou. Deus julgará não só as coisas que nós fizemos, mas aquelas que nós desejamos fazer. Até as intenções do coração, Deus, Ele vai julgar. Por isso que a honra, ela provém de onde? Do coração. Porque aqui no coração Deus sabe quando você se desvia do mal. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor se consiste em se apartar do mal. As pessoas podem te julgar, podem te apedrejar, podem falar o que quiser, mas Deus sabe se o teu coração é totalmente dele. E isso é atitude todos os dias. Eu aprendi, eu quero ensinar para aqueles que talvez sofrem com isso ainda. Eu aprendi como vencer o pecado. Eu aprendi, querido, que tudo começa com uma faísca às vezes. Um pensamento, um olhar. Só que essa faísca, ela só vai incendiar se ela for alimentada. Então o segredo para você vencer qualquer mal, qualquer coisa que queira tomar o lugar de Deus na tua vida, te tirar a tua vida da presença, tirar os teus olhos de Jesus, qualquer coisa, mágoa, ódio, ressentimento, inveja, qualquer coisa. Quando aquela faísca, quando o diabo riscar o fósforo, você joga a água em cima e diga: não, eu não quero isso para a minha vida. Não quero. Vou falar uma coisa aqui que às vezes é difícil até para algumas esposas ouvirem. Eu, como líder de pastores, eu já tive que lidar com situações de adultério. Eu, como líder, eu e minha esposa, de ter que conversar com a esposa, levar a situação do pastor para a liderança. Eu já tive isso. E muitas vezes isso já virou assunto dentro da minha casa. Então, eu me lembro que uma vez eu estava conversando com a minha esposa, talvez ela nem vai lembrar disso, e a gente comentando sobre uma situação dessa, que a gente teve que cuidar, como nem sabendo cuidar, mas a gente teve que cuidar. E ela, eu nem lembro se ela estava na cozinha, se estava mexendo com alguma coisa, eu não lembro disso, não lembro disso. Só sei que caiu no assunto sobre traição, aí minha esposa falou assim, eu nem lembro se ela estava... Eu nem lembro, só sei que ela falou assim, fiz até assim, né, irmão? Se você me trair, você vai... Eu acho que essa mulher veio lá de cima, lá, irmão. Aí um dia eu falei para ela algo, porque eu já estava de pé com Deus. E aí eu falei algo para ela que na hora ela não entendeu. Eu disse para ela assim, olha bem, não fica preocupada com isso não. Porque eu amo mais Jesus do que você. Eu amo mais Jesus do que você, bem. E posso falar a verdade para você, a gente tem que amar mais Jesus do que tudo. Eu tenho que amar mais Jesus do que tudo. Porque às vezes as pessoas podem estar do teu lado e elas nem sabem as coisas que você está vivendo, as lutas, as batalhas, as fraquezas, mas Deus está vendo. Então eu tenho que, irmãos, toda vez que o diabo aparecer para te oferecer alguma coisa, você não tem que pensar em ninguém. A primeira pessoa você tem que pensar em Jesus. Lembra do filho pródigo? Ele chegou para o pai e falou assim, pai, pequei contra o céu e contra ti. Antes de eu pecar contra a minha esposa, eu estou pecando contra Jesus. Eu não estou pecando contra você, estou pecando contra Jesus primeiro. Antes de eu falhar no meu local de trabalho, eu não estou falhando com o meu patrão. Eu estou falhando é com Deus. Tudo que eu fizer, o que a Bíblia diz? Quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então tudo que eu fizer, Deus tem que ser glorificado. As coisas que as pessoas estão vendo e as coisas que não estão. Falei, bem, não fica preocupada com isso. Eu amo mais Jesus do que você. Eu te amo, mas eu amo mais Jesus do que você. E posso falar a verdade para você? As pessoas só caem quando elas esquecem desse amor.
o quanto o coração dele é ferido. Lembra de Pedro quando ele negou Jesus? Lembra de Pedro? Jesus disse assim, o Pedro falou, eu estou pronto para ir contigo até o fim, Jesus. Ô Pedro, antes que o galo cante, você vai o quê? E a Bíblia diz que ele negou ou não negou? Deus conhece você, irmão. Irmão, olha para mim. Deus conhece você. Quando Deus te der um alerta, acredite. Deus conhece você mais do que você se conhece. Só que Pedro não atendeu o alerta de Deus. Negou. Sabe que, se eu não me engano, é Lucas que fala? Sabe que Lucas fala? Que quando ele negou a terceira vez que o galo cantou, de onde ele estava, dava para ele ver Jesus. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele. E o olhar de Jesus foi suficiente para Pedro sair de lá chorando amargamente. Mas assim como Pedro, e eu sou um. Talvez você não é, mas eu sou um Pedro desse que já neguei Jesus. Mas eu sou um Pedro desse que um dia Jesus disse, eu quero falar com você. Avise a Pedro que eu quero falar com ele. E quando ele encontrou Pedro, sabe o que ele falou? Pedro, todo mundo pensava o quê? Agora Jesus vai esculachar Pedro, como diz lá no Rio. Agora Jesus vai acabar com ele. E sabe o que Jesus perguntou para ele? Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Pedro, você me ama? Aí Pedro se entristeceu. Ele disse, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Eu fico imaginando Pedro de cabeça baixa e Jesus tão amoroso levantando a cabeça de Pedro assim, ó. Então, apacenta os meus cordeiros. É como se Jesus tivesse dizendo para Pedro, e Jesus disse para mim um dia: aonde há arrependimento há salvação, e aonde há salvação existe reconstrução e restituição. Levanta e apacenta, continua, vai. Irmãos, em nome de Jesus, vamos viver uma vida livre com Deus, em paz. Fique de pé em nome de Jesus. Os obreiros já podem preparar o cálice. Eu quero que você abra o seu coração. Abra o seu coração para Jesus. Não carregue nada. Lança tudo nos pés dele.